Deus seja em tudo glorificado. Caríssimos irmãos, quero saudar a todos na paz e graça de nosso Senhor Jesus Cristo e quero tratar um assunto aqui a respeito da nossa salvação, irmãos. Mas precisarei falar alguma coisa sobre um país também. Soube de uma notícia que saiu no jornal de Israel, Israel News, dia 18, essa notícia. Marinha israelense participa de um maior exercício de marinhas do mundo no Mar Vermelho, no Golfo da cidade do sul de Israel, de Eilat. Envolvendo 60 marinhas, o exercício foi liderado pela 5ª Frota dos Estados Unidos e ocorreu no Mar Vermelho, bem como na zona naval de Bahrein, no Golfo. A Marinha israelense treinou ao lado da 5ª Frota dos Estados Unidos. Então você pode dizer assim, irmão, por que o irmão está falando isso? Eu estou falando isso, irmão, porque você prestou atenção aqui. Aqui falou assim que um exercício que nunca foi feito, maior exercício, nunca foi feito um exercício desse. Por quê? Esse exercício foi feito. Bom, nós estamos vendo as profecias se cumprindo, guerras, rumores de guerras, e Israel está envolvido, porque é como se fosse o relógio, né, das profecias, irmão. Então, eles passaram muitos sofrimentos. Se nós olharmos em Jeremias capítulo 31, nós vamos ver que está escrito que Jeremias profetizou, né, a respeito de que era para Raquel não chorar os seus filhos, porque eles retornariam aos seus termos. Isso também aconteceu, irmãos, porque Raquel ela era como se fosse mãe, né, dos judeus. Então, quando o Senhor Jesus também nasceu, foi a morte daquelas criancinhas, e houve muito choro e pranto, também aconteceu aí. Mas também, irmãos, nós estamos vendo hoje, na atualidade, um retorno. Tem uma lei do retorno que chama Aliá, é a lei do retorno. Está vindo muitos judeus de diversas nações, estão voltando para Israel. Estão voltando, estão até sendo incentivadas pelo governo israelense a retornarem a Israel, irmãos. Isso sou testemunha, certo, irmãos? Os judeus sofreram muito, irmãos. Sofreram muito. Foram levados cativos para a Babilônia, ficaram, salvo erro, 70 anos lá presos, depois cativos, né? Em cativeiro, foram escravos. E depois, no ano de 538 a.C., é que eles saíram, né? E depois, tudo isso, posteriormente, a civilização judaica retornou a Canaã, a região que passou a ser dominada. E em 63 a.C., depois dos macedônios, a Canaã também foi conquistada pelos romanos, foi conquistada de novo. Primeiro pelos macedônios, depois foi conquistada pelos romanos. Não é? Não tenho aqui as datas certas, mas é mais ou menos para os irmãos terem uma noção. Quanto que eles sofreram, irmãos. E quando eles foram dominados pelos romanos, irmãos, foi quando construiu o segundo templo, certo? E houve ali, irmãos, uma profecia também do Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, quando ele foi levado ao templo e os discípulos mostraram a estrutura do templo para ele, ele disse, olhai e vede tudo isto, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Eles pensaram que o Senhor ia ficar feliz por ver aquele templo. O Senhor não está preocupado com o templo, irmão. O Senhor não está preocupado com o que estão fazendo aí com a igreja de pedra, irmão. Vamos acordar. Vocês que são líderes, acordem. O Senhor está preocupado com alma. Aquele templo que o Senhor quis mostrar para o Senhor, irmão, era a coisa mais linda. Mas só que o Senhor não está preocupado com aquilo. O Senhor estava preocupado com as almas, com a salvação. Ainda disse que aquilo não ia ficar pedra sobre pedra. E os irmãos vejam que depois que o Senhor Jesus Cristo cumpriu sua missão, determinou aos apóstolos que fossem pregar o Evangelho,
e que depois isse pelo mundo anunciar o evangelho a toda a criação, aquele que cresce e fosse batizado. Enfim, depois de tudo isso, irmãos, os irmãos observem uma coisa. O evangelho foi se espalhando, Deus se usou de Paulo, ele teve em Roma, teve na Espanha, irmãozinho, enfim. Houve, irmãos, perseguição sobre os cristãos primitivos, foram mortos, jogados em arenas, lá em Roma, no Coliseu, mortos pelos leões, queimados vivos. E nesse inteirinho, irmãos, os romanos começaram a perceber que havia alguma coisa diferente com aquele povo, porque eles morriam cantando, eles eram queimados e davam glória. Então, o imperador começou a ficar preocupado, esse povo vai começar a acreditar nesses cristãos aí. O que ele fez? Ele criou um cristianismo para ele, mas um cristianismo deturpado, um cristianismo diferente, que acreditava em outros dogmas, em outros costumes, e ele se constituiu Papa. Irmãos, e aí o que aconteceu? Já não tinha mais aqueles cristãos primitivos. Logicamente, irmãos, que eles começaram a perseguir os judeus daí. E existiam os cruzados foram lá para tomar Jerusalém, foram outras nações também que quiseram tomar Jerusalém, mas vou falar dos cruzados, irmão. Os cruzados iam com uma cruz e em nome de Jesus Cristo, e os judeus foram expulsos, foram mortos, suas mulheres foram estrupadas por aqueles soldados, e eles levavam uma cruz. Então, irmão, veja que situação que eles ficaram. Agora você vai falar de Jesus Cristo para eles, eles pensam que é aquele Jesus daqueles cruzados. E não é, irmão. Nosso Jesus é o Jesus judeu, é o Yeshua. Não tem nada a ver com os cruzados, entendeu, irmão? É o Yeshua HaMashiach. Por isso, irmãos, que nós temos que entender a dificuldade que eles têm de crer. Imagine, eles iam um exército romano com uma cruz de Cristo, entrando lá e tomando a cidade deles, batendo nos filhos dele, matando, queimando todo mundo. Imagine como é que eles iam, que eles iam pensar dessa igreja. Eles não iam querer nunca, irmãos. Eles tinham pavor daquilo ali. Mas nós pregamos Yeshua, irmão. Yeshua HaMashiach, quer dizer, Jesus Cristo. Nós não pregamos um Jesus qualquer, não. Nosso Jesus é o Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo. Não era aquele Jesus que os cruzados estavam pregando. Não era aquele. Nosso Jesus é outro. É o Jesus Cristo verdadeiro, o Messias, o HaMashiach, o Yeshua HaMashiach, irmão, certo? Então, Roma começou a persegui-los, houve a diáspora, eles vieram, se espalharam pelo mundo, por vários lugares, ficaram grupos de judeus em vários lugares. Mas uma coisa interessante, não perderam a sua identidade, não perderam a sua identidade cultural, nem a sua identidade religiosa. Isso foi algo fascinante, porque vocês observam, uma nação, quando ela está, irmão, dissolvida, assim, do jeito que eles foram dissolvidos, foram para um lado, outro para o outro. Às vezes, irmãos, é fácil dela perder a sua raiz cultural, mas Deus não permitiu, porque Deus tinha uma promessa a Abraão. Certo, irmãos? E depois ainda veio a guerra, a Segunda Guerra Mundial, irmão, que foi em 1939 a 1945, que, irmãos, Hitler, aquele homem maligno, né, ainda deu a sentença de extermínio mesmo aos judeus. Só 6 milhões de judeus, eu digo só, quantos, né? Só é uma maneira de dizer, só. 6 milhões de judeus foram submetidos a campos de concentração, irmão. Imagine, pessoas humildes, pessoas que estavam na casa dele, pessoas que não queriam mal de ninguém, foram levados em campos de concentração. E que esses nazis que levaram, a maioria, eles eram cristãos. Está entendendo que situação difícil, irmão, para você pregar o evangelho puro e genuíno? Entendeu, irmãos? E jogavam eles nas câmeras de gás, campos de concentração, trabalhos forçados,
faziam experimentos com eles, irmãos, enfim. Eles sofreram muito, muito. Eu me solidarizo por todos eles, irmão. Dá até tristeza de lembrar isso, certo? Todavia, irmão, quando terminou a guerra, foram torturados, e, enfim, foram confiscados os seus bens, né, suas propriedades. Mas quando terminou a guerra, que Hitler foi vencido, que essa guerra acabou, logo, irmãos, surgiu uma organização que tem até hoje, que é a ONU, Organização das Nações Unidas. E essa organização, irmãos, também nessa organização apareceu um movimento sionista. Esse movimento sionista, irmãos, reivindicou um Estado para Israel. Então eles resolveram fazer uma votação entre eles. E aí houve votação, vários países iam votar, e graças a Deus, Israel ganhou através dessa votação, e quem deu o voto Minerva, quer dizer, o voto de vitória, foi um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, certo? Então por que o irmão está falando tudo isso? Porque, irmãos, quantos judeus sefarditas que vieram para cá, para Portugal, tiveram que fugir, irmão, que eram perseguidos. Hoje, nós vamos cumprir aquela profecia de Raquel. Porque nós estamos vendo judeus de toda a parte do mundo voltando para Israel. Aquela diáspora agora está cumprindo com eles retornando, irmão. O que significa isso? Significa que está perto a volta do Senhor Jesus Cristo, de Yeshua HaMashiach, o verdadeiro, o Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou, que os judeus não creram. Mas eles vão crer. Nós recebemos de Deus, por misericórdia, a graça, o favor imerecido. Esse favor imerecido fez com que nós fôssemos enxertados no Israel de Deus, no Israel, no povo de Israel. Nós somos enxertados. Agora o apóstolo Paulo falou numa das suas epístolas, se na sua queda, quer dizer, se na queda deles, irmão, houve uma exaltação para nós, quando eles não aceitaram, então nós aceitamos, houve uma exaltação para nós. O que acontecerá conosco quando eles receberem totalmente e aceitarem Yeshua como Salvador? Vocês já imaginaram? Se na queda nós somos exaltados, imagine na exaltação. Aí então nós vamos ser arrebatados. Glória ao nome santo do Senhor. É um mistério, irmão. Vocês estão entendendo? Então, irmão, não desfaça do povo de Israel. Não diga que eles são pessoas que, porque não creem agora, porque rejeitaram o Senhor. Tem igrejas que usam esses termos. Eles rejeitaram o Senhor, eles não são mais povo de Deus. Pelo amor de Deus, irmão. Quem prega isso daí está totalmente equivocado. Eles são povo de Deus, sim. Apenas ainda não creram em Jesus Cristo. Eles são povo de Deus segundo a promessa que Deus fez a Abraão. E segundo a promessa que Deus fez a Abraão, Yeshua HaMashiach vai reinar na Nova Jerusalém, junto com eles e com a igreja. E vai ter o milênio. E vocês vão ver como eles vão crer. Então, irmão, nós estamos perto. O que está acontecendo hoje nas denominações? Aí que eu quero chegar. Irmãos construindo igrejas enormes, prédios enormes, pedindo coletas para fazer igrejas, galerias e com tanta coisa, mudando portões de igreja, fazendo parece a entrada de shopping center. Irmão. Estão esquecendo que tem gente passando fome, estão esquecendo que tem gente que sofreu calamidade lá em Petrópolis. Estão esquecendo que está tendo uma guerra correndo lá na Ucrânia. Estão esquecendo, irmão, que tem pessoas em outros lugares que estão desnutridos porque não tem comida, mas querem dinheiro para construir prédios. Agora eu pergunto, para quê? Sabe para quê? Para deixar para o anticristo.
Então, cuidado, irmão. Use o teu dinheiro para atender às necessidades que o Espírito de Deus colocar no teu coração. Seja um cristão genuíno. Não seja um cristão falso. Não creia numa doutrina que está te levando a uma escravidão. Creia na doutrina do amor, na doutrina de Jesus Cristo. A doutrina de Jesus Cristo é o amor. Ele não vai desprezar aquele que o busca. Nem nós, nem o povo de Israel e nem nenhum povo que buscar ele. Porque está escrito lá em Apocalipse, bem claro, irmão, que João viu e disse, ele olhou e disse, Senhor, quem são esses e de onde vieram? E eles estavam vestidos de vestidos brancos, com palmas nas suas mãos. E o Senhor disse, estes são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram os seus vestidos no sangue do Cordeiro. E tu, irmão e irmã, e você, irmão e irmã, não queres aceitar Yeshua como teu Salvador? Não queres aceitar Jesus Cristo? Fala Yeshua, tudo bem? É a mesma coisa, viu, irmão? Não se preocupe. Não quer aceitar Jesus Cristo como seu Salvador? Entra no teu quarto agora, ore a Deus agora, entregue o teu coração agora. Mas em que igreja que eu vou, irmão? Qual igreja que você vai? Você vai orar na sua casa e Deus vai te mostrar como é que vai ser. Porque você e sua casa pode ser uma igreja, sabia? Quantas vezes eu já me reuni, um grupo de irmãos, onde tiver um grupo de irmãos, para mim é uma igreja. Eu não preciso ter um prédio de 2 andares ou 1000 pessoas. Agora tem pregador que tem que ter 1000 pessoas, tem que ter uma plateia, senão ele não faz culto, ele gosta de plateia. Ele quer ser presidente, vice-presidente, ele quer ser isso, ele quer ter um cargo para os outros bater palma para ele. Eu não quero nada, eu só quero entrar no céu. E você, o que você quer? Esses que estão querendo plateia, irmão, toma cuidado. O Senhor Jesus Cristo está chegando aí. E o único que é digno de glória, de honra e de louvor é Ele. Só a Ele pertence. A Yeshua HaMashiach. Busque-o e você encontrará. Clame ao Eterno e Ele te abraçará. Pode ter certeza que Ele não te deixará e te mostrará o caminho certo que você tem que seguir. Que é Jesus Cristo, que é Yeshua HaMashiach. Olha, irmão, tem o meu e-mail aí. Se você precisar entrar em contato, faz o que você sentir, certo, irmãos? Nós às vezes deixamos uma conta, alguma coisa, não é para nós usarmos para o nosso benefício. Nós temos viagens para ir fazer, batismos que Deus prepara, enfim. Estamos servindo a Deus, mas não estamos debaixo de nenhum CNPJ. A nossa igreja é a cabeça, que é Jesus Cristo, que é Yeshua HaMashiach, o Filho do Eterno, que nos adotou na morte da cruz e na sua ressurreição, pela graça, a graça que foi a sua morte e ressurreição, que quer dizer favor e merecido. Deus abençoe a todos, honra e glória seja dada ao nome do Eterno. Amém e amém.